A gente precisa estudar sempre, gente, buscar conhecimento, buscar se autoconhecer, sem julgamento, sem pressa, sem ansiedade, porque tudo tem o seu momento. Conhecimento é pessoal, é único, é seu. Ninguém tira aquilo que se conheceu. O autoconhecimento, gente, é um imenso quebra-cabeças. Cabeça. A gente vai montando as pecinhas, a gente vai se conhecendo aos poucos. Você não joga, né? Abre um quebra-cabeça, joga na mesa e estala o dedo, já está ali montado. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, você sabe o que é conhecimento? Conhecimento é uma palavra que tem sido objeto da atenção de grandes pensadores ao longo da história da humanidade. Para Sócrates, por exemplo, conhecer é passar da aparência à essência, da opinião ao conceito, do ponto de vista individual à ideia universal. Conhecimento para Sócrates é a busca da verdade. E a base para todos os conhecimentos era o autoconhecimento, né? Para o Sócrates, havia a proposta de que o homem, antes de querer persuadir os outros, deveria primeiro conhecer a si mesmo. Bom, Sócrates nasceu 470 anos antes de Cristo. Se essas ideias são tão antigas assim, por que a gente resolveu falar disso hoje, né, em 2024? Muito simples. Porque a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, gente, que nos leva a explorar os mistérios do universo e de nós mesmos. A nossa evolução como um ser espiritual, ela é infinita. Eu e a Eliane, por exemplo, a gente nunca parou de estudar, né? A gente estuda muito, a gente se aprimora o nosso conhecimento sempre. Por mais que a gente faça cursos, por mais que a gente leia livros, por mais que a gente assista palestras, e muitas vezes tudo isso faz com que a gente conclua que o conteúdo absorvido não foi legal, né? Que não foi boa a palestra, que o livro é meia boca, que o curso foi mais ou menos. Mesmo assim, sempre, gente, sempre tem alguma coisa que a gente vai aprender. E isso ajuda a gente a compreender como nós somos incompletos e como lidar com essa incompletude que é nossa, entender que nós não nos conhecemos inteiramente. E isso, né, esse processo de autoconhecimento é uma construção permanente. Segundo, conhecer e entender as dificuldades das pessoas, né, que inclusive nós auxiliamos, porque é o nosso trabalho, a gente faz isso em consultório, a gente faz isso aqui na rádio. Esse é um processo que faz com que a gente tenha também que se conhecer, né? As coisas são complementares, isso tudo vem à tona todas as vezes que nós fazemos, por exemplo, uma constelação, né, Eliane? Uma sessão de hipnoterapia, uma sessão de psicanálise integrativa. Esse contato, essa troca, faz a gente aprender, porque aprender é da natureza humana, né? É isso mesmo. Atualmente, né, como o Edgar falou, a gente não para de estudar, a gente adora estudar. Atualmente eu estou fazendo um curso de psicanálise e linguagem do corpo com a Cristina Cairo, Nossa né? colega, É né? nossa colega aqui da rádio. Ela é comunicadora aqui, eu acho que desde 1999. Eu acho que desde que a rádio inaugurou, a Cristina Cairo trabalha aqui, né? Ela tem um programa dela aqui, se não me engano, é às quartas-feiras. Fica a dica, gente, é muito legal. E ela trabalha interpretando essa questão, a linguagem do corpo com o nosso subconsciente. E é bem interessante essa abordagem, porque trata-se de um conhecimento que é milenar. A gente acabou, ao longo da história da humanidade, isso foi se perdendo. Mas esse conhecimento é liminar, né? Milenar. A gente já abordou aqui temas como como o nosso corpo tem consciência, como as células do nosso corpo, né? Como a nossa genética, tudo isso tem uma consciência maior. E essas informações
que tem no nosso corpo, se a gente está presente com o corpo, a gente consegue acessar, né? E isso também traz autoconhecimento. Porque, exatamente, como eu falei, essas células têm consciência do nosso ser. A gente trabalha no consultório com processos corporais, até do Access Consciousness, né? E a gente vê isso quase todos os dias. Quando você coloca as mãos em alguma parte do corpo da pessoa, logo a gente acessa informações sobre a vida daquela pessoa, sem a pessoa falar um A. A gente consegue identificar isso, né, Edgar? É interessante porque tem um autor maravilhoso chamado Eckhart Tolle, e ele diz que, e aí isso daí é ciência, tá, gente? A gente não está falando de nada místico, Não é nada, nada isso é sobrenatural, comprovado não. cientificamente. Uhum. A quantidade de informação que tem no DNA de uma célula do corpo, uma célula, é suficiente para preencher 1000 livros de 500 páginas. É isso, gente. É uma coisa, né? É imensa, não tem Então o como corpo tem mensurar, né? conhecimento ou não tem, né? E o corpo revela muita coisa, né? Como a gente está falando. As doenças revelam aquilo que está armazenado lá no subconsciente e não foi trabalhado. Enfim. E outro dia eu estava lendo um livro da Cristina Cairo, também fica a dica, é A Cura pela Meditação. Um livro muito legal. E eu tomei conhecimento de algo que até então eu não tinha acessado, que diz o seguinte, abre aspas, né, para Cristina Cairo. Saiba que a forma com que você acha ser Deus em seu coração é a mesma com a qual você vê em seu pai, por mais que não admita. Se seu pai causou-lhe medo, de alguma forma você verá Deus como um ser que castiga. Mas se sentiu conforto e alegria no convívio com seu pai, Deus lhe parecerá agradável e alegre. Gente, que legal, né? Quer dizer, então, que a forma como eu me relaciono com Deus tem a ver com a forma como eu me Isso, relaciono ou me relacionei com meu pai. exatamente. Olha só como Hum, eu vou chegar, né? Vou explicar melhor com um exemplo. Então, esse livro, A Cura pela Meditação, da Cristina, tem até as mensagens dos seteiros, que é um assunto bem legal também, né? Para a longevidade. É um livro enriquecedor e vai expandir muito a sua consciência, tá? Fica a dica. Então, vamos lá. O exemplo que eu falei, eu vou dar meu próprio exemplo. Gente, eu não conheci meu pai. Meu pai abandonou, vamos colocar assim, abandonou, né? Deixou minha mãe quando eu tinha 7 dias de vida. E até mais ou menos 5, 6 anos, eu convivi unicamente com a minha mãe e com a minha avó. Veja, duas figuras femininas, né? Energia yin, que a gente sabe. A ausência do masculino, a ausência da energia yang. Isso em constelação já diz muitas coisas. Então, o pai nunca foi uma figura presente na minha vida. Eu não falava em pai. Eu não tinha sentimento nenhum pelo meu pai. Nem um sentimento negativo, nem positivo. Era totalmente neutro. Porque, exatamente, eu não tinha essa referência do homem, do pai. o pai era ausente Era completamente, né? completamente. Então, assim, você não vai sentir falta daquilo que você nunca conheceu. Então, para mim, não fazia diferença nenhuma. Até que chegou um dia em que eu precisei fazer terapia, né? Aí eu fui lá, né? Procurei um monte, né? Assim, de psicólogo e tal. Resolvi fazer terapia com uma psicóloga. Gente, eu acho que eu fui em 2 sessões. Eu não quis ir mais. Olha a resistência. Por quê? Logo na primeira sessão, a psicóloga falou, né? Deu algumas atividades para eu fazer lá. E ela falou: você tem alguma questão com seu pai? E eu, né, logo de pronto ali, não, imagina, não tenho nada contra meu pai, não tenho mágoa no meu coração, não desejo mal para esse homem, simplesmente não tenho nada com meu pai, né? Aí na segunda sessão de novo, ela insistiu. O Edgar lembra disso, né, Edgar? Sim. Insistiu. Que ela Nossa, reclamava dessa mulher. gente, desculpa a expressão, mas eu cheguei assim, pé da vida, né, depois da sessão. Edgar, eu não vou mais, essa mulher quer de qualquer jeito falar que eu tenho problema com meu pai. Eu não tenho problema com meu pai, né? E depois, né, lógico, depois de tudo isso, né, que eu conheci constelação familiar, depois de buscar meu autoconhecimento, estudando muito, né? Como o Edgar falou, cada vez que a gente estuda, a gente vai se autoconhecendo, né? Conhecendo principalmente o espiritismo e todas as ferramentas que nós estudamos até hoje, né?
E agora, estudando a linguagem do corpo com a Cristina Cairo, eu despertei para uma consciência que até então não tinha me surgido, da importância do meu pai em minha vida. Veja só, o quanto o lado direito e esquerdo do nosso corpo estão relacionados com o nosso pai e a nossa mãe, né? Representando exatamente o yin e o yang, e a importância do equilíbrio entre os dois, dessas duas energias. E, pois bem, gente, literalmente, todos os problemas que eu vivi até então, principalmente com relação à saúde, aconteceram comigo do lado esquerdo. Ou seja, o lado que representa meu pai. Até, né, em outro momento, lá no nosso vídeo, também tem algum vídeo que eu falo sobre isso, eu cheguei a ter câncer na boca do lado esquerdo. E agora, né, voltando para o livro que eu acabei de ler para vocês, o trecho da Cris, que fala sobre Deus e o Pai, foi que eu percebi que a minha relação com Deus, né, logicamente, isso no passado, era exatamente esta. Eu nunca acreditei, nem desacreditei em Deus. Eu sempre acreditei que existia algo que criou tudo e que tudo rege. Porém, Deus, para mim, sempre foi algo muito distante. Sempre foi algo que não estava ali do meu lado. Deus, para mim, gente, era como a minha relação com meu pai. Algo que nunca existiu. Interessante, né? Que coisa louca, né? Quando a gente diz para se autoconhecer, para buscar informação no seu subconsciente, é sobre isso que a gente está falando, né? A gente não tem ideia do que está acontecendo lá no âmago da gente, né? No interior mais profundo nosso. A importância de buscar auxílio, seja num curso, seja numa terapia, buscar conhecimento vai te ajudar a despertar a sua consciência para a sua evolução, tanto espiritual quanto material, né? Porque no final é disso que se trata. Pois é. E, gente, olha, eu estou hoje com quase 55 anos. E até mais ou menos os 49, 50, eu dizia com toda a convicção que eu nunca tive mágoa ou algum ressentimento do meu pai. Como eu contei, o, o que aconteceu, né, quando eu fui fazer terapia, e eu não fui mais exatamente porque eu julguei a psicóloga ao dizer que ela estava forçando a barra, né, em olhar para o meu pai. Veja quanta ignorância. E a verdade é que toda a origem dos meus problemas estavam na ausência do meu pai. E é comum a gente abrir uma constelação para ver determinada questão, e geralmente a pessoa já identifica o problema com a minha mãe, né? Então a pessoa chega para constelar e diz, olha, eu quero ver minha situação com a minha mãe. E quando a gente abre uma constelação, a gente vai, o que que aparece? O pai. Pai. E às vezes isso até gera uma frustração, a pessoa fica um pouco chateada, que ela fala, não, mas o problema não é meu pai, né? Exatamente como comigo, né? Como era comigo ali, que eu não entendia. Porque ainda a pessoa não consegue acessar o subconsciente e olhar de fato para a origem do problema, que no caso seria o pai, né? Se você tivesse que, naquela época, fazer uma constelação, a consteladora abrisse a constelação e dissesse que o problema é o pai, você já ia falar Eu que já ia isso não julgar. funciona, que É, isso é exato. bobagem, que não tem nada a ver, Exatamente. né? Aí vai um recado para você que também que é terapeuta, que é constelador e nos ouve, tá? Não considere o julgamento do seu cliente que falou que não serviu a terapia. Não é você que é ruim, Não é tá? pessoal, Não nunca é é pessoal pessoal. isso, gente. É a pessoa que ainda não despertou para aquela ferramenta. Ela não fez sentido para ela. E não fazer sentido não significa que o seu serviço é ruim, tá? Né? Isso vale para todo mundo, né? Vale para quem é terapeuta e para quem não é terapeuta. Vale para todo mundo, porque, gente, a gente tem que constantemente buscar conhecimento. Trabalhar o nosso íntimo, né? O nosso autoconhecimento. Então, não seja arrogante a ponto de acreditar que você sabe tudo. Isso é uma ilusão muito grande, né? A gente aprende, aprende, aprende e não sabe nada, né? A famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, é uma das frases mais precisas da história da humanidade. É perfeita para isso que a gente está conversando hoje, porque quando você se coloca nesse lugar de não saber, você está no seu centro vazio. Você está aberto para novas descobertas, novos conhecimentos, novos paradigmas. Quando a gente diz, ah, eu já sei disso,
Enfim, você está fechando os seus olhos e os seus ouvidos e a sua consciência para algo maior. O conhecimento, o aprendizado são progressivos. E ele chega para a gente conforme a nossa evolução vai avançando, né? O próprio Livro dos Espíritos tem muitas respostas dos benfeitores espirituais que dizem que a gente não tem conhecimento ainda suficiente para entender aquilo que está perguntando. A gente não tem nem vocabulário desenvolvido para entender algumas coisas que a gente quer saber. A gente não ensina matemática, gente, para uma criança de 2 anos. Sabe aquela história do copo cheio, copo meio vazio, meio cheio? Normalmente a gente valoriza a parte cheia do copo como sendo o lado positivo da história, né? Os otimistas olham sempre para a parte cheia do copo. E é muito bom a gente olhar para a parte cheia do copo, mas é bom lembrar também que é na parte vazia do copo que está o espaço para ser preenchido. É na parte vazia que nós vamos crescer. É na parte vazia que podemos preencher com aquilo que ainda está faltando para Pois nós. é, e o copo, meio cheio, meio vazio, é um copo na sua integralidade, né? Então não dá para ver metade de um copo. Exatamente. E assim é com a gente. A gente precisa estudar sempre, gente, buscar conhecimento, buscar se autoconhecer, sem julgamento, sem pressa, sem ansiedade, porque tudo tem o seu momento. Conhecimento é pessoal, é único, é seu. Ninguém tira aquilo que se conheceu. Faz sentido isso? Então, quando a gente adquire o conhecimento, ele é nosso. Não existe ninguém, nem poder nenhum que possa tirar ele da gente, né? O conhecimento é como uma grande escada. Quanto mais alto você sobe, mais ampla é a sua visão. Você consegue enxergar o todo, você consegue enxergar tudo, né? Assim que é a constelação, porque a gente fala que é sistêmico, que você tira o foco daquele seu problema único e aumenta essa lente, né? Aumenta e você consegue ver o todo. E aí Exatamente. você percebe a origem do seu problema, da sua questão. O aprendizado e o conhecimento nunca se perde, né? Não, você quer ver um exemplo muito, né, até simplório, mas interessante? Você consegue aprender a não escrever? Se você foi alfabetizado, se você aprendeu a escrever, você consegue hoje aprender a não escrever? Não dá, né? Você não consegue. Quando você aprende, você não desaprende. Você pode aprender outra coisa, você pode aperfeiçoar o aprendizado, mas não deixar de aprender aquilo. Na hipnoterapia, a gente fala muito isso, né? A gente tem que educar a mente a funcionar de um jeito diferente do que ela vem funcionando até agora. A gente cria um novo caminho para que a mente comece a percorrer esse caminho novo, de tal forma que o caminho antigo comece a criar mato e fique esquecido. Esqueci. Mas se você quiser voltar para aquele caminho, você consegue. A questão é que aquele caminho te fazia mal, então você não tem por que querer voltar para ele, já que você aprendeu um novo, e você fica no novo. Esse é o grande segredo. E o conhecimento é seu. Como falou, não tem como a gente, né, conhecer e depois desconhecer. Fica ali, é seu, isso é seu. Pode até momentaneamente você ficar esquecido, mas ele já é do seu espírito, já está lá no todo. E quando a gente fala, como o Edgar comentou, da gente se permitir ouvir uma opinião, ouvir uma nova ideia, um novo paradigma, mesmo que aquilo no momento, né, Edgar, não faça Não faz sentido para sentido. você. Como comigo aconteceu, gente. Naquele momento não fez sentido a pessoa falar que a minha questão era com meu pai. Olha, passaram-se, eu acho que passaram mais de 20 e poucos anos, né? Agora que foi me dar aquilo, há pouco tempo atrás, que eu comecei a perceber a importância do pai na vida. Então, mesmo que alguém te traga uma ideia, e a gente percebe isso muitas vezes nos nossos atendimentos, a pessoa não está preparada para ouvir aquilo, tudo bem, mas assim, e seja de barreiras baixas, ouça. Pode até falar mentalmente para você, isso neste momento não faz sentido, mas eu vou deixar aqui de ladinho. Em algum momento eu retomo isso. Não vai fazendo já julgamento, criticando, desvalorizando, menosprezando, né? Às vezes, principalmente uma ideia aí de algo que um psicólogo te traz, um terapeuta te traz, algo que você ouve, né, na internet, um YouTube, sei lá. Se não faz sentido, ok, simplesmente mentalize isso. Neste momento não faz sentido isso. E assim você abre mesmo espaço, né, para o novo, Sim. para os novos paradigmas.
Porque a gente está cheio, gente, de crenças, de paradigmas antigos. Isso faz parte da nossa humanidade até hoje. E está, assim, acontecendo aos poucos, coisas novas chegando, né? Exatamente para abrir as mentes, a tirar esses véus que nós temos, obstruindo o nosso subconsciente e tudo mais, que a gente não encontra, não enxerga a realidade, a verdade. Ampliar a consciência, no final das contas, é isso, né? É a gente poder absorver o máximo que a gente puder do mais diverso conteúdo possível, né? E fazendo com que tudo isso comece a fazer sentido na nossa vida, né? Que a gente comece a perceber que um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daquela vai fazendo com que a gente se constitua nesse ser íntegro que a gente é e, a partir daí, funcionar nessa vida de um jeito melhor, de um jeito mais fácil, mais leve. O autoconhecimento, gente, é um imenso quebra-cabeças. Cabeça. A gente vai montando as pecinhas, a gente vai se conhecendo aos poucos. Você não joga, né? Abre um quebra-cabeça, joga na mesa e estala o dedo, já está ali montado. Não, é uma Uma construção. construção. Você vai, por isso que o conhecimento é importante, né? Vamos buscar conhecimento, vamos buscar nos autoconhecer com aquilo que a gente está aprendendo, e aquilo que não faz sentido, não julgue, não fique com barreiras levantadas. Deixe de lado. Em algum momento aquilo pode ser útil. É por isso que o Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Né? E Einstein diz o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Gente, Então, que gente, legal. bora estudar. Bora estudar. Bora se autoconhecer. Querido ouvinte, semana que vem nós estaremos de volta, mas se você quiser mais conteúdo como esse, é só começar a seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram é o @edgarbim, o da Eliane é o @elianebim. E você também pode seguir a gente no YouTube, né? Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/bim91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos. Comentar os nossos vídeos, tá? É Comentar. bom a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês querem que a gente entregue de conteúdo Isso, para deem vocês. dicas de conteúdos, né? Algum tema que vocês querem que a gente elabore nesses vídeos, porque é muito legal saber a opinião de vocês, tá bom? E se você tiver interessado aí em conhecer um pouco mais sobre a hipnoterapia, a gente pode conversar pelo WhatsApp. A hipnoterapia é uma ferramenta poderosa para tratar diversos tipos de trauma, fobias de todos os tipos também. Uma coisa que a hipnoterapia tem uma eficácia muito grande para tratar é a dificuldade para engravidar, mulheres que têm dificuldade para engravidar, que muitas vezes já fizeram exames de todo tipo e não tem nada. O seu problema é emocional, assim como o de 95% das pessoas, das mulheres que têm dificuldade para engravidar. O problema é emocional. E a hipnoterapia é uma resposta muito poderosa para resolver esse tipo de problema. Você vai mandar uma mensagem, então, para mim no WhatsApp. O número é o 11 97274 7997. 11 97274 7997. E se você quiser agendar uma consulta comigo, tanto com a psicanálise integrativa, que é uma abordagem holística, né, que vai te ajudar tanto nos campos físico, mental, emocional e espiritual, e quanto também para realizar uma constelação familiar, entre em contato pelo WhatsApp comigo. A gente não atende telefone, gente, a gente só responde pelo WhatsApp, tá? Meu número é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Vamos ajudar esse povo aí a dar uma faxina na casa mental. E olha, a constelação vai mostrar a sua questão, se é pai ou mãe, viu? Vai É mesmo. muito legal. Acho que hoje em dia, Edgar, também, todo mundo precisa de constelação. Eu acho que a Todos. última vez que eu chorei igual uma criancinha foi na constelação que eu fiz. Então, assim, Nossa, eu não tem chorei que como, foi... né? É bem legal a gente saber um pouquinho, conhecer um pouquinho a história dos nossos ancestrais. Gente, foi uma alegria estar com vocês novamente. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.